Vamos estudar um pouco sobre a independência do Brasil. Antes de falarmos sobre a independência do Brasil, vamos falar um pouco sobre uma revolução que aconteceu lá em Portugal, que deu início à nossa independência, a Revolução Liberal do Porto. Essa foi uma revolução de caráter liberal que se iniciou em Portugal poucos anos depois da derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. A burguesia portuguesa exigia reformas que colocassem fim à crise econômica e política que o país enfrentava. E ainda desejava o fim do absolutismo. Havia uma grande satisfação por parte dessa classe com a liberdade econômica conquistada pelo Brasil durante o período joanino. Com o deflagrar dessa revolução, foram formadas as Cortes Portuguesas, instituições convocadas para elaborar uma nova Constituição para o país e para liderar as reformas necessárias. As Cortes passaram a exigir de imediato que o rei português, Dom João VI, retornasse a Lisboa e que o monopólio comercial fosse novamente instaurado no Brasil. Foi a Revolução do Porto que deu início ao processo de independência do Brasil, uma vez que demonstrou que os interesses existentes entre metrópole e colônia eram irreconciliáveis. As duas exigências das cortes portuguesas, logicamente, repercutiram no Brasil, e grande parte dessa repercussão foi negativa. A pressão de Dom João VI para o seu retorno era muito grande, e a opinião no Brasil sobre isso dividia-se. Sobre a segunda exigência, restauração do monopólio comercial, a opinião em geral foi extremamente negativa, pois demonstrou a intenção das cortes portuguesas de recolonizar o Brasil. Pressionado, Dom João VI jurou lealdade à Constituição Portuguesa e em fevereiro de 1821, e em abril partiu junto com a corte portuguesa de volta para Lisboa. No entanto, seu filho Pedro de Alcântara permanecia no Rio de Janeiro como príncipe regente do Brasil. A partir daí, a relação entre Brasil e Portugal só se desgastou, a começar pela atuação das cortes portuguesas e sua relação com os representantes brasileiros. Os portugueses demonstraram a intenção de impor a autoridade de Lisboa sobre todas as regiões do Império Português. A intransigência dos portugueses na relação com os brasileiros fez com que a disposição da elite brasileira a negociar fosse transformada em resistência. Com isso, a agitação revolucionária no Brasil começou a aumentar e foi impulsionada pela elite do Sudeste. Entre setembro e outubro, a relação entre Brasil e Portugal agravou-se por medidas determinadas pelas cortes. Essas medidas foram envio de mais tropas portuguesas para o Brasil, transferência de instituições do Rio de Janeiro para Lisboa e exigência do retorno do príncipe regente. A reação ao pedido de retorno de Dom Pedro para Portugal foi muito grande e negativa, fazendo os brasileiros insatisfeitos organizarem o que ficou conhecido como o Clube da Resistência. Por meio deste, foi organizado um abaixo-assinado contra o retorno de Dom Pedro a Portugal. O príncipe regente recebeu esse documento com 8.000 assinaturas em janeiro de 1822. Esse evento acabou levando ao Dia do Fico, que aconteceu em 9 de janeiro e foi uma ocasião em que Dom Pedro anunciou publicamente
que desobedeceria às ordens portuguesas e permaneceria no Brasil. Nessa altura dos acontecimentos, a saída pela defesa da independência começava a ganhar força nas elites brasileiras, embora ainda fosse do desejo de muitos encontrar um caminho que conciliasse os interesses de Brasil e Portugal. A atuação da corte, por sua vez, selou o caminho e conseguiu unificar a maioria das províncias brasileiras pela independência. Em maio de 1822, ficou decidido que as ordens enviadas por Portugal só teriam validade no Brasil por meio da aprovação pessoal de Dom Pedro. E isso ficou conhecido como o Cumpra-se. Em junho, foi convocada uma Assembleia Constituinte com a intenção de elaborar uma Constituição para o Brasil. No final de agosto, uma carta com novas ordens de Portugal chegava ao Brasil e o tom continuava ríspido. As cortes criticavam os privilégios brasileiros, exigiam novamente o retorno do regente e chamavam José Bonifácio de traidor. Essa nova carta fez a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, convocar uma sessão extraordinária que ficou decidida pela independência do Brasil. As notícias trazidas de Portugal e a decisão dessa sessão extraordinária foram enviadas para Dom Pedro. O regente estava em viagem para São Paulo e o mensageiro chamado Paulo Bregaro alcançou a comitiva do regente em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Ao inteirar-se da situação, o regente supostamente realizou o Grito da Independência, também conhecido como o Grito do Ipiranga. Esse acontecimento é considerado como o marco da independência brasileira. A partir daí, foi iniciada uma guerra de independência, pois algumas províncias optaram por manter-se leais a Portugal. Depois de alguns anos em guerra, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal em 1824. Nesse período, de 1822 a 1824, o Brasil começava a organizar-se como nação independente, enquanto derrotava as províncias que ainda eram leais a Portugal.